hin, her, rauf, runter, hinein, hinunter. Se você já estuda alemão há algum tempo, é muito provável que você já tenha se deparado com esses termos aqui e ficou se perguntando o que elas significam, para que elas servem e, acima de tudo, ainda se perguntou como entendê-las e usá-las de forma prática. Se você tem essa dúvida aqui, meus amigos, e quer aprender de uma vez por todas a dominar os prefixos de direção no alemão, fica aqui comigo, então, nesse vídeo. No final, nós vamos preencher diversas frases também juntos, de forma que você saia daqui, desse nosso vídeo de hoje, dominando esse assunto de uma vez por todas. Seid ihr bereit, liebe Leute? Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Código B1. Hallo, meine Lieben! Eu sou Matheus Schaff, eu sou o seu professor de alemão. E antes de nós entrarmos no conteúdo desse nosso vídeo de hoje, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal se você não é inscrito ainda e também lembrar você de ativar o sininho de notificações para você sempre receber as novidades sobre novos vídeos postados aqui no meu canal. Se esse vídeo te ajudar a tapar essas lacunas e dar um passo adiante aí no seu aprendizado do alemão, não se esquece, deixa aquele teu like, isso me ajuda muito a continuar sempre trazendo o melhor conteúdo de alemão aqui para vocês. Não esqueça também de acessar o link que está aqui na descrição, aqui embaixo, né, desse vídeo, para entrar no nosso grupo exclusivo também do WhatsApp, do nosso Código B1, e receber os nossos materiais, os resumos em PDF aqui das nossas aulas. Combinado, meus amigos? Dito isso, liebe Leute, vamos então ao conteúdo de hoje. Olha só o que nós temos aqui. Nós vamos falar, pessoal, sobre os nossos Richtungspräfixe. Olha só, tá aqui então, meus amigos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. O que são Richtungspräfixe? Eles são prefixos de direção. O que são? São pequenos termos, então, né, partículas, vamos dizer assim, que são acrescentadas, então, junto com verbos, por exemplo, ou outras palavras, e que vão dar algum sentido de direção. E a nossa regra mais básica que a gente precisa dominar aqui é em relação a esse prefixo hin e o prefixo her. O que eles significam, pessoal? O prefixo hin, ele vai indicar que algo está indo, né? Ou seja, para longe de mim, tá? Por exemplo, né, quando eu digo o nosso verbo hingehen, eu estou me referindo, então, a ir para lá. Por outro lado, o nosso prefixo her, ele dá a direção de algo que está vindo, então, até mim. Ou, pelo menos, em direção ao falante naquele momento. Então, quando eu falo, por exemplo, herkommen, estou falando vir para cá, certo? Então, grave. Hin significa, então, indo, né? Ou seja, para longe, então, de mim. E o her é algo, então, que está se aproximando, vindo na minha direção. A diferença mais importante, então, pessoal, tem como base na perspectiva, né, de quem está falando, tá? O falante, né? Então, o hin, ele vai indicar um afastamento do falante, ou seja, para lá, e o her, ele indica, então, um movimento de aproximação em direção ao falante, ou seja, para cá. Quando a gente trabalha com os nossos trennbare Verben, ou seja, os nossos verbos com prefixo separável, o que acontece aqui, pessoal? O prefixo ele representa, então, um lugar que já é conhecido pelo contexto da conversa. Como, por exemplo, com os nossos verbos hingehen, ou seja, ir para lá, ou hinsetzen, sentar-se lá em algum lugar. Vamos supor que eu digo o seguinte, olha só, morgen ist die Party, ich gehe hin. Amanhã é a festa, ou seja, eu vou para lá, ou seja, eu vou até a festa. Nota que eu estou aqui, então, por exemplo, na minha casa, e a festa vai acontecer em outro lugar. Então, eu estou indo, então, para longe, né? Ou seja, de onde eu estou agora. Quando eu chego e falo para uma pessoa, né? Chegou um convidado ali na minha casa, eu chego e digo para ela, ó, setz dich hin, ou seja, sente-se. Então, o movimento é de se afastar, né, da posição ali de em pé e ir em direção ali a uma cadeira, por exemplo. Setz dich hin, ou seja, se sente, então, ali. Legal? Quando nós temos agora o prefixo her, junto com o nosso verbo kommen, como, por exemplo, aqui, ó, herkommen, vir para cá, ou herbringen, trazer para cá, ou seja, trazer até a minha direção. Quando eu falo para alguém komm her, eu estou dizendo para ela, venha cá, né? Ou seja, venha até mim, venha até a minha direção. Eu peço para a pessoa, por exemplo, bring den Kaffee her, ou seja, traga o café para cá, ou seja, para mim, na minha direção. Então, aqui nós temos os exemplos, pessoal, que a gente acabou de trabalhar ali, para você, então, ter uma ideia. Olha só, tem aqui a moça, né? Temos o nosso verbo hingehen, morgen ist die Party, ich gehe hin. Chegou meu convidado, eu digo para ele, né? Vou utilizar o meu verbo hinsetzen. Setz dich hin, ou seja, sente-se ali. Agora a moça aqui, ela está dizendo então para esse rapaz, ele vir até em direção a ela. Nós temos então o nosso verbo herkommen, ou seja,
komm her. Note, pessoal, que os nossos prefixos aqui, ou seja, quando nós temos o nosso verbo hingehen, o que acontece? Quando a gente monta a nossa frase, então, aqui no Präsens, morgen ist die Party, aqui está o nosso verbo gehen ocupando a posição 2, e o prefixo hin está ocupando aqui aquela nossa famosa posição que a gente chama de Satzende. A mesma coisa acontece aqui, hinsetzen, ou seja, esse prefixo ele vai ter que ir lá para o final. Como nós temos uma frase no imperativo, o meu verbo então ele está ocupando a posição 1 e o prefixo está indo lá para o final para o Satzende. A mesma coisa acontece aqui. Nós temos mais uma vez uma frase no imperativo, ou seja, o modo da ordem, do pedido, da solicitação. Eu chego e digo para a pessoa, venha até mim. Como nós temos o nosso verbo herkommen, com esse prefixo her, que indica algo, né, vindo na minha direção, o que eu vou dizer? Komm her. Ou muitas vezes o alemão até acaba colocando aqui o mal, né, para tornar um pedido então mais polido, né, vamos dizer assim, ó, komm mal her, né, ou seja, vem até aqui onde eu estou. E a mesma coisa acontece com o nosso herbringen. Bringen significa trazer, e nós temos o prefixo her, então, aqui. Então, a moça pede, ó, bring den Kaffee her, ou seja, traga o café até aqui. Beleza? Nós temos uma regra, pessoal, aqui para nossa linguagem cotidiana, tá? Que se o lugar específico, né, ele for mencionado na frase, como, por exemplo, Supermarkt, Apotheke oder Kino, o que vai acontecer? Os alemães, geralmente, vão omitir esse hin oder her. Então, eu vou dizer, né, ich gehe ins Kino, ou seja, eu vou ao cinema. Eu não vou, então, ich gehe ins Kino hin, tá? Então, por quê? Porque agora o local está sendo mencionado, tá? Nota, então, aqui agora que nas frases, né, a gente não está mencionando aqui, por exemplo, né, ou seja, sente-se na cadeira, né, mas simplesmente apontando, ó, setz dich hin, ou vem até aqui, ó, komm mal her, bring den Kaffee her. Legal? Então, tá aqui, meus amigos. Diante ainda dessa nossa situação com o hin e o her, o que nós podemos ter, pessoal? Nós podemos ter a junção junto com o dort, que é uma palavra que significa lá, ou o hier, que significa aqui. Então, para enfatizar ainda mais o local e a direção, a gente combina, então, aqui os prefixos. Nós temos palavras como, por exemplo, o dorthin ou o dahin. Ele é mais forte, então, é um pouco mais formal do que apenas o hin, tá? Que significa, então, para lá. Eu posso dizer, por exemplo, ich komme gleich dorthin, né? Ou seja, eu já vou chegar aí, né? Ou seja, eu estou indo, então, em direção a outro lugar. Ou ainda, er geht sofort dahin. Ele está indo imediatamente até lá, ou para lá. Ou seja, um lugar, então, que está distante dele. Por isso que nós temos, então, aqui esse nosso hin. Agora, quando eu utilizo o her, pessoal, notem, dort significa lá. E da também significa lá, ou seja, algo está distante de mim. Por isso que eu estou utilizando o hin. Agora, hier significa aqui. Ou seja, eu quero que algo, então, venha até mim, por exemplo. Então, eu posso dizer algo como, por exemplo, kommst du später hierher? Ou seja, você vem para cá, então, mais tarde. Olha só, para cá, na minha direção. Por isso, nós estamos utilizando o nosso her. Então, aqui, meus amigos, o nosso dorthin, né, ele dá essa ideia, então, de ir para lá, ich komme gleich dorthin, ou seja, esse rapaz, então, está indo até em direção, né, a essa moça. E agora nós temos uma situação contrária. O rapaz, então, ele pergunta para aquela moça, né, que está distante dele. Ele quer saber se ele vai vir, então, em direção a ela. Kommst du später hierher? Então, assim, a gente pode utilizar tanto o nosso dorthin, como também o nosso hierher. Legal? A gente pode, pessoal, também fazer algumas combinações aqui, tá? Ou seja, combinar com algumas preposições, né, que a gente já conhece do alemão, ou que pelo menos você já deveria conhecer, tá? A lógica aqui, pessoal, essa lógica de espaço, né, nossa lógica espacial, ela permanece a mesma. O hin sempre vai indicar um afastamento, enquanto o her indica em direção a mim. Como nós temos aqui a nossa preposição auf, ela pode indicar, né, dependendo então do contexto, quando a gente está falando sobre direção, indicar então um movimento para cima. Eu posso dizer, por exemplo, eu subo a escada. O que eu estou dizendo? Ich gehe die Treppe hinauf. Olha só o que nós fizemos aqui, pessoal. Nós temos, então, a junção do hin mais o auf, originando, então, aqui para a gente o nosso hinauf, ok? Então, aqui agora o falante está embaixo e eu vou dizer, eu estou lá embaixo ainda, não estou subindo a escada ainda. Eu vou dizer, ich gehe die Treppe hinauf, que é a situação que nós temos aqui. Olha só, o rapaz, então, ele vai dizer, ich gehe die Treppe hinauf, eu subo a escada, beleza? Próximo exemplo.
A pessoa pode chegar e dizer o seguinte agora, olha só, komm herauf. Meus amigos, agora nós estamos tendo o nosso prefixo her, que indica em direção ao falante, ou seja, uma situação de aproximação, e nós temos o auf, né, a preposição auf, que indica, então, uma subida. Agora nós temos, então, o nosso herauf. O que acontece aqui, pessoal? Vamos supor a moça está aqui em cima, olha só, ela já está lá em cima, né, nessa parte de cima da escada. Ela quer dizer para o rapaz, olha só, komm herauf, ou seja, suba aqui, né, suba até aqui. Então, a gente pode perceber que o uso, então, desses elementos, né, tanto do her quanto do hin, ele é tudo uma questão de perspectiva. E a junção agora com a preposição auf, ela aconteceu porque a preposição auf, ela está indicando, então, um movimento de subida. Se eu quiser transmitir agora informação contrária, ou seja, eu quiser indicar um movimento para baixo, eu vou utilizar o unter. E a mesma regra aqui agora, ela vai ser válida. Eu vou utilizar, então, esse unter para dizer que eu vou descer. Por exemplo, wir fahren den Berg hinunter. Nós descemos a montanha, a gente está se afastando, né? O que está acontecendo aqui? Deixa eu vir aqui um pouquinho para o lado. Olha só, o prefixo hin a gente utiliza para indicar afastamento. E eu tenho a preposição unter para indicar, então, uma descida. Consequentemente, eu vou ter, então, o nosso hinunter. É a situação que nós temos aqui. Olha só, o pessoal está ali no ônibus, eles estão descendo, né? Ou seja, se afastando, então, ali da montanha. Wir fahren den Berg hinunter, né? Ou seja, nós estamos, então, descendo a montanha. E a outra situação que nós temos é essa daqui. Komm herunter zu mir. Desça aqui, né? Ou seja, para mim, ou seja, em direção a mim. Dá até para a gente dizer aqui, né? Desça aqui até mim, tá? Então, agora nós temos que o falante está embaixo. O que nós estamos tendo agora, pessoal? Nós temos o nosso prefixo her, aqui que indica, então, uma aproximação em relação ao falante, e nós temos o unter, que indica a descida. Consequentemente, eu vou ter o nosso herunter, ok? Então, é essa situação que nós temos aqui embaixo. Olha só, o rapaz, ele está lá em cima, a moça, ela está aqui embaixo, então, o que ela vai dizer? Komm herunter zu mir, né? Ou seja, desça, então, até aqui onde eu estou. Beleza? Então, tá aí, meus amigos. Esse, então, é o nosso hinauf, herauf, hinunter, herunter. Lembre-se que a escolha entre hin e her vai depender se esse algo, então, se tu está se afastando, né? Ou se tem algo, então, que está se aproximando ali de ti. O que a gente pode fazer, pessoal? A gente também pode juntar com as nossas preposições ein, por exemplo, que indica para dentro. Olha só, eu digo, ich gehe ins Haus hinein. O que nós estamos tendo aqui agora? Hin, porque eu estou indo, então, né, para algo que está longe de mim, e nós temos a preposição ein, que indica, então, entrada. Consequentemente, vamos ter esse nosso hinein. Olha só, eu entro na casa, agora o falante ele está do lado de fora. É como se nós tivéssemos essa situação aqui, ó. Estou fora, né, ou seja, algo entra lá. Also, er geht in das Haus hinein. Quando a pessoa está fora e está entrando, então, agora em um local. Próxima situação. Agora, pessoal, o que acontece? O falante, ele está do lado de dentro de alguma coisa, como, por exemplo, do lado de dentro da casa, né? Do lado de dentro da casa. E ele fala para outra pessoa que está ali fora, olha só, komm herein. Olha o que nós estamos tendo aqui. Como eu quero que a pessoa venha até mim, né? E eu estou dentro da casa, então eu tenho uma situação de aproximação. Vou utilizar o her. E essa pessoa é para ela o quê? É para ela entrar. Entrar em direção de onde eu estou. Consequentemente, teremos o nosso herein. Então, olha só, essa seria a nossa situação. Temos o rapaz aqui, né? Ou seja, eu estou dentro e algo entra aqui. O que eu vou dizer para a pessoa que está ali fora? Komm herein. Olha ali, ó, herein para dentro, né? Para cá. Então, isso é uma coisa que você pode tranquilamente falar no seu dia a dia, quando alguém vai vir te visitar, né? Tu quer que a pessoa entre, então, né? Also, komm herein, não seja, entre, então, aqui dentro de casa. E agora, meus amigos, nós temos também a junção com o aus. Olha só o que vai acontecer. O aus, ele dá essa ideia de para fora. Vamos fazer até uma imagem aqui, ó, para vocês gravarem. Ó, aqui como se nós tivéssemos, então, uma porta, uma entrada. O ein normalmente vai transmitir essa ideia aqui. Por outro lado, esse nosso aus, ele dá a ideia, então, de saída de algum local. Legal? Olha o que eu posso dizer aqui. Eu quero pedir para alguém, então, aqui em casa, né, para levar o lixo lá fora. Olha só, levar o lixo lá para fora. O que nós estamos tendo? Como, pessoal, aqui,
o lixo, né? Eu quero que o lixo ele se distancie de mim, né? Ou seja, ele vá para longe de mim, eu vou utilizar o hin. Como eu estou dentro de casa, eu quero que esse lixo, então, ele vá para fora, eu vou utilizar o aus. Also, hin, aus. Para longe de mim e ainda para fora. O que eu posso dizer, então, para a pessoa, né? Ou seja, trag den Müll hinaus. Ou seja, o falante está dentro da casa, quer que o lixo seja levado lá para fora. Seria uma situação como essa daqui, pessoal. Eu estou dentro, né? E algo sai, como, por exemplo, aquela pessoa, ó. Er geht hinaus. Ou seja, está indo, então, para fora, se distanciando de mim. Agora, quando eu tenho a outra situação, quando nós tivermos, então, o seguinte. Eu tenho o nosso her, que é quando algo, então, está se aproximando de mim. Só que agora eu tenho o nosso aus, pessoal. Ou seja, eu quero que esse algo venha em direção até mim e eu estou lá fora. Consequentemente, nós vamos ter o heraus. A pessoa está dentro de casa e eu digo para ela, né? Venha até mim, né? Ou seja, venha até aqui fora, né? Ou seja, onde eu estou. Eu estou fora, algo sai para cá, eu vou dizer komm heraus. Então, aquele rapaz ali, né, que está com essa jaqueta aqui, então, laranja aqui, né? Ele está dizendo, então, para aquele rapaz que ainda está lá dentro da casa, komm heraus. Legal? Então, tudo aqui, pessoal, é uma combinação, né? Tudo depende, né, exatamente daquilo que tu quer dizer. Primeiro ponto, se esse algo, então, ele está longe de ti, né? Tu quer que ele vá para longe, tu vai utilizar o hin, a aproximação é o her. Tu quer que esse algo ele vá para fora, preposição aus. Tu quer que esse algo vá para dentro, vai utilizar o ein. Beleza? Então, tá aí, meus amigos. Olha só como a gente pode ser mais preciso, então, né, no nosso dia a dia, utilizando, então, esses elementos aqui. Agora, o que que nós temos? Na linguagem oral, pessoal, seja na nossa Alltagssprache, né, ou seja, na forma a Alltagssprache é aquilo que a gente fala, né, no nosso dia a dia. O que que a gente tem aqui, né, que os nativos eles costumam, então, ser bem práticos, né, até mesmo preguiçosos, né, apesar do alemão ter diversas palavras gigantes, né, e tudo mais, mas eles tentam também simplificar essa língua do dia a dia. E o que que nós temos, pessoal? O que que vai acontecer aqui? Essa nossa regra, né, ou seja, do hin aqui se afastando e do re se aproximando, muitas vezes ela vai acabar desaparecendo. Para encurtar as palavras, os alemães, o que que eles vão fazer? Eles vão pegar esse hin e re, eles vão fundir junto com as preposições, somente utilizando esse R que nós temos aqui. Então, qual que é a nossa regra do R, pessoal? Olha só. Não importa, então, né, se você está subindo, né, se se afastando, se alguém está subindo até você, se aproximando. O que que vai acontecer? Tanto o nosso hinauf e o herauf, eles simplesmente viram rauf. Então, tá aqui, ó, o nosso hin ou o rea mais o auf vão originar, então, simplesmente o tal do rauf, indicando para cima. A mesma coisa acontece com o hin e o nosso rea junto com o unter. Isso vai se transformar simplesmente em runter, dando essa ideia de para baixo. Vamos analisar, então, aqui, pessoal, a situação completa, tá? O que que acontece? O auf, né, ou seja, quando ele atua, então, como prefixo padrão ali, ou como uma preposição, quando ele é utilizado sozinho, né, como direção, geralmente, pessoal, ele vai precisar de um objeto, como, por exemplo, ó, auf den Tisch, né, ou seja, ich lege das Buch auf den Tisch, né, ou seja, eu coloco o livro, então, sobre a mesa. Como prefixo de verbo, né, muitas vezes, então, tem significado próprio, né, como o nosso aufstehen, né, significando aqui se levantar, ou aufmachen aqui, abrir. Isso, então, pessoal, é quando nós temos esse auf atuando, né, como um prefixo, né, ou preposição, e principalmente quando ele aparece ali sozinho. Agora, quando a gente dá essa ideia, então, de direção, principalmente, a gente vai utilizar o nosso rauf, né, que vai substituir, então, o hinauf e o herauf, indicando simplesmente, né, diretamente para cima. O que que eu posso dizer, então, aqui? Né? A nossa linguagem formal, principalmente, né, em livros e provas, eu posso dizer, er geht die Treppe hinauf. Ele sobe a escada. Agora, na linguagem coloquial, né, do dia a dia, eu posso dizer simplesmente, er geht rauf. Ou seja, ele sobe, né? Ou seja, ele vai lá para cima. Uma outra possibilidade, kommt zu mir herauf. Ou seja, suba até aqui, onde eu estou, né? Vamos supor que a gente tenha uma escada aqui, eu esteja aqui, então, né, num mezanino. Eu digo essa frase, então, para essa pessoa. Olha ali, ó, suba até aqui onde eu estou, né? Kommt zu mir herauf. O que que eu posso falar simplesmente no dia a dia, pessoal, para facilitar a nossa linguagem? Simplesmente dizer, né? Komm rauf. Ó, sobe aí, né? Ou seja, vem aqui para cima. Beleza? Então, aqui nós teríamos esse movimento. Beleza? A mesma coisa acontece com o unter, né?
Olha só, nós temos então unter como preposição, ela significa embaixo de e vai exigir um objeto, como por exemplo, die Katze schläft unter dem Tisch, ou seja, o gato dorme, né, embaixo da mesa, e como prefixo, né, ele forma verbos então como o nosso untergehen, né, que significa afundar, ou também indicando o nosso pôr do sol. Agora, a nossa direção informal, pessoal, dando essa ideia então para baixo, vai se transformar simplesmente no runter, substituindo, então, nosso hinunter e herunter, indicando, então, esse movimento para baixo. Vamos a um exemplo aqui, né? Numa linguagem mais, então, formal, o que a gente diria? Wir fahren den Berg hinunter, ou seja, nós descemos a montanha. Agora, no dia a dia, eu posso dizer simplesmente, né, wir fahren runter, né? Ou seja, nós, então, vamos descer, né? Estamos descendo. Formal, nimm deine Füße vom Tisch herunter. Tire os seus pés de cima da mesa. O que eu posso dizer, então, no dia a dia? Nimm deine Füße runter. Nimm deine Füße runter, né? Ou seja, tira os pés, então, daí de cima. Então, assim, apesar da gente ter, então, essa ideia aqui, né, junto com os prefixos, tá? No dia a dia, você tem que estar pronto, tá? Que o alemão, ele vai buscar, então, essas formas mais simples e mais práticas, utilizando, então, o rauf, o runter. Temos também o rein e o raus, né? Também serve a mesma ideia, então, ali, né? Pro nosso... aqui, né? Cadê aqui o nosso ein e o aus, né? Komm mal rein, ou seja, olha só, em vez de dizer, né, komm mal herein, eu também posso dizer, né, komm mal rein, ou seja, vai entrando aqui, ou geh mal raus, né? Vamos até colocar esses exemplos aqui, olha só, komm mal, deixa eu botar aqui do ladinho, né, para a gente chegar melhor, olha só, komm mal rein. Notem agora, pessoal, que aquele herein, ele acabou sumindo, né? Então, é a mesma coisa que se eu estivesse dizendo komm herein. Eu posso dizer simplesmente komm mal rein, ou seja, entre aqui. Ou ainda, eu quero dizer para a pessoa sair, né, ou seja, ir para fora, geh mal raus. Nesse caso, é como se eu estivesse dizendo, então, para ela, geh mal hinaus, né? Ou seja, ó, se afastando de mim, né, e indo para fora ainda. Posso dizer simplesmente, então, o rein ou o raus. Legal, meus amigos? Tranquilo? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu trouxe para a gente, então, aqui algumas frases, né, com algumas imagens, tá? Para a gente resolver juntos, né? Para a gente garantir, então, que você conseguiu entender bem esse nosso assunto. Nós vamos preencher, então, as lacunas ali em cima. Vamos, primeiramente, para essa nossa imagem 1. Olha só. A pessoa quer dizer que ela está indo até lá, né? Ou seja, eu vou até lá, ou seja, eu vou até a escola ou até a universidade. O que ela pode dizer? Ela pode dizer simplesmente ich gehe hin, né? Ou outra possibilidade, né? Ich gehe dahin oder ich gehe dorthin. Esta aqui é a forma mais básica, ou seja, eu estou indo, então, em direção a algum lugar que está distante de mim. Nessa próxima situação aqui, na número 2, nós temos o rapaz, ele quer, então, que esse daqui se aproxime, então, dele, venha até em direção a ele. O que nós podemos dizer? Qual que é a palavra, então, né? O prefixo que a gente indica a aproximação, né? Para vir até mim. Eu posso dizer, então, komm her, ou seja, vem até mim. Posso colocar, pessoal, aqui uma partícula modal, né? Ou seja, como o nosso komm mal her, tá? Ou seja, vem então aqui até mim. Beleza? O que nós temos agora? Nós temos nessa situação 3 aqui, ó, o rapaz, ele quer dizer, né? Ou seja, eu vou, né, de carro, então, até lá. Olha só, até lá. O que nós temos aqui, pessoal? O nosso lá é a palavra dort, certo? E para indicar essa direção, né, de afastamento, ou seja, de onde eu estou e indo, né, então agora em direção a outro lugar que está afastado de mim, eu posso dizer ich fahre dorthin. Olha só, eu vou então até lá. Então nós temos aqui no nosso ich gehe hin, komm mal her, ich fahre dorthin. Legal? Situação 4, olha só o que nós temos então aqui agora. A pessoa quer que ela traga, então, essa caixa, né, ou seja, esse livro, então, ali para ela até aqui, ou seja, até aqui onde eu estou, né, na minha direção. O que a gente pode fazer? Nós temos o nosso hier, né, que indica, então, aqui, certo? Onde eu estou, e é para vir na minha direção. O que a gente pode falar? Bring es hierher, ou seja, traga isso que você está carregando, então, aí, até aqui. Então, nós temos agora o nosso hierher, beleza? Olha agora, pessoal, o que nós estamos tendo aqui? A próxima situação aqui embaixo, na nossa Nummer 5, aquele rapaz, né, ele está ali embaixo, ele está dizendo, então, que aquele outro, né, ou seja, ele está subindo a escada. O que nós vamos ter que dizer aqui agora? Para indicar, então, esse movimento, né, ou seja, de afastamento, nós vamos utilizar o hin, certo? Só que agora nós temos uma situação de subida.
ou seja, subindo as escadas. Qual que é a preposição que a gente utiliza? O nosso auf. Então, eu posso dizer ali, ó, er geht hinauf, ou er geht die Treppe hinauf, né? Ou seja, ele está subindo as escadas. Agora, nós temos esse rapaz de verde aqui na situação 6. O rapaz de verde, ele já está lá em cima, certo? Já está lá em cima nas escadas. Ele quer pedir para aquele rapaz de azul que está aqui embaixo, olha só, vem até mim, ou seja, onde eu estou aqui em cima. O que a gente tem que pensar? Nós temos uma situação, então, agora de aproximação, certo? Vamos precisar, então, agora, primeiramente, do nosso her, beleza? E a situação é de subida. Qual que é a nossa preposição? Kommt zu mir herauf, ou seja, vem em direção até a mim, onde eu estou aqui em cima. Beleza? Então, tá aí, meus amigos. Olha ali o que nós temos agora, né? Das Wasser fließt, né? Ou seja, ela está saindo daquele cano, então, indo em direção a algum lugar. Ou seja, né, como se a gente tivesse essa parte aqui, então, né, desse baldinho, dessa tigela aqui, né, tá afastada, então, né, de onde a água tem a sua origem. O que eu posso dizer aqui agora, pessoal? Para indicar, então, esse afastamento, nós vamos utilizar o nosso hin. Como a água está caindo, pessoal, nós vamos ter, então, o nosso hinunter. Olha ali, então, né? Das Wasser fließt hinunter. Beleza? Agora, a próxima situação que nós temos aqui, fizemos, então, a 7, agora a número 8. Olha só, nós temos a pessoa, né? Vamos supor que esse rapaz, então, aqui de verde, esteja pedindo para o outro, né? Que já está ali em cima, então, ali na parte da escada, para ele trazer o livro para baixo, pessoal. O que nós vamos ter, então? Nós vamos ter agora uma situação de aproximação, certo? O livro está lá em cima, ele quer que o livro se aproxime dele. Vamos ter, então, o her. Como o livro está em cima e o livro precisa descer, vamos utilizar qual preposição, então? O nosso unter. Also, nimm das Buch herunter. Traga o livro até aqui embaixo. Beleza? Olha só outra situação agora que nós temos. Pessoal, aqui nós temos, então, o rapaz entrando aqui na caixa, tá? Só para simbolizar, né? Poderia ser dentro de um trem, entrar dentro de um carro, por exemplo. O que a gente pode dizer, então, aqui? Nós temos que o rapaz de verde, ele quer dizer assim, ó, entre na caixa. Olha só, nota, então, que ele não está pedindo para se aproximar dele, né? Mas sim para entrar em um lugar, então, ali que está se afastando, né? Dele, no caso. Qual que é a situação que nós temos? Vamos ter, então, o nosso hin. Só que agora, como nós queremos dar uma ideia de entrada, entrar na caixa, entrar na piscina, entrar no carro, entrar no trem, entrar no ônibus, o que nós vamos falar? Nós vamos utilizar, então, o nosso hinein. Por que o ein? Porque o ein é aquele que dá, é a preposição que dá a ideia, então, de entrada. Beleza? E a nossa última situação aqui, meus amigos, nessa situação 10, olha só. A mulher está aqui dentro, né? Ou seja, ela está dentro de casa, certo? Ela quer pedir, então, para que o rapaz, ele entre, então, dentro da casa. O que ela vai dizer? Como ela está dentro, certo? Olha só, e ela quer que ele venha, então, em direção a ela, a primeira ideia que nós temos aqui é utilizar o her. Como é um movimento, então, de entrada, ou seja, para entrar dentro de casa, vamos precisar, então, do nosso ein. Also, bitte komm herein. Legal? Então, tá aí, meus amigos. Isso daqui são as nossas, a gente pode dizer, né, que são also das sind Richtungswörter, né? São palavras, então, que servem para indicar direção. Observe, então, né, fazendo um breve resumo aqui, nós vamos utilizar, então, o hin. Quando eu quero falar, né, que eu vou em direção a algo, né, que está afastado de mim, tá? Então, a gente está indicando afastamento. O her, ele indica aproximação. O nosso auf, ele indica subida, hinauf, ou herauf, né? Quando eu peço para a pessoa subir até aqui. Nós também temos o unter, que vai indicar descida. Geh mal hinunter, ou seja, desça até lá embaixo. Ou komm mal herunter, ou seja, desça até aqui, né? Quando a pessoa está lá em cima, por exemplo, ali no mezanino, né? Eu quero que ela desça, então, as escadas em direção até a mim. Se eu estou agora dentro de casa, eu quero que a pessoa entre. Komm herein, ou seja, entre. Ou eu estou fora de casa, eu quero que a pessoa entre, então, né, lá para dentro de casa. Gehe hinein. Legal? Outra situação. Quando nós temos agora, né, que eu estou dentro de casa, eu quero que a pessoa, então, ela saia, ou seja, que ela vá para fora. Also geh mal hinaus. Certo? Agora, eu estou do lado de fora, eu quero que a pessoa venha até mim do lado de fora. Komm mal heraus. Beleza? Então, tá aí, meus amigos. Essa foi, então, mais uma aula aqui, né, completa aí para vocês sobre os nossos prefixos, então, de direção aqui do nosso
Código B1. Espero que você tenha gostado, então, aqui dessa aula, que você tenha saído, então, aqui dessa aula agora dominando esse assunto, sabendo, né, exatamente como utilizar, então, aqui esses termos para direção. Se você gostou dessa aula, não se esquece, deixa aquele teu like, isso me ajuda muito. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve agora para você ficar por dentro, né, de todos os novos vídeos aqui do nosso Código B1 e de outros vídeos também aqui do nosso canal alemão com o Matheus Schaff. Escreve aqui para mim nos comentários o que você conseguiu, então, aprender, aquilo que você não sabia, mas que você saiu agora dessa aula aqui aprendendo, certo? E também, não se esqueça, tá? Acesse o link da descrição aqui embaixo nesse vídeo e acesse esse link para entrar lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o nosso Código B1, para você também receber os nossos materiais com os resumos em PDF. Tá bom, meus amigos? Herzlichen Dank, muito obrigado a presença aqui de todos vocês. Espero te encontrar no nosso próximo vídeo. Also, liebe Leute, mach's gut, bis dann, tschüss!